Hoje a gente vai falar de lábio. Muita gente tem medo e muita dúvida sobre preenchimento labial. E eu quero desmistificar e esclarecer para vocês e mostrar também os elementos anatômicos aqui do lábio. Mas antes eu quero falar de quantidade para vocês. Gente, 1 ml, uma seringuinha dessa aqui, ó. Quando a gente fala assim, eu vou colocar uma seringa no lábio de vocês. Não é muito uma seringa, 1 ml, tá? Às vezes, um lábio comporta 1 ml. Às vezes, um lábio tem que ter um pouquinho mais de 1 ml. Até porque, quando a gente vai fazer um preenchimento labial, a gente tem que pensar na região perioral. Não só no lábio. Não só aqui dentro do lábio, tá? Na região perioral, que se compõe isso aqui. Inclusive, a harmonia do nariz, desse ângulo, dessa região aqui da fossa canina, do código de barra, do filtro, da região aqui da comissura, da marionete, do queixo, do mento. Então, toda essa área, ela tem que ser vista, olhada, tá? Pra gente fazer uma harmonização, tá? Então, a quantidade interfere, tá? Então, não tenham medo de preenchimento labial, porque dá pra fazer. Não, obviamente, o profissional ali tem que ter habilidade para entender, né, o biotipo facial, a característica da pessoa, o grau de envelhecimento desta face também, para a gente fazer de uma forma a gente adequar a harmonia e proporção e ficar um lábio bonito, esteticamente bonito e harmônico também, que é o que mais importa, né? Então vamos lá para os elementos anatômicos do lábio. O primeiro passo para um preenchimento labial ficar muito bom é o seguinte, é a gente respeitar os limites anatômicos e biológicos de cada lábio, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. A gente tem aqui o corpo do lábio, essa região aqui, tá? É o vermelhão. A gente tem aqui tubérculo superior, tubérculo inferior, contorno, arco do cupido, contorno aqui superior, ó. Filtro. Aqui é a região do código de barras, quando a gente vai envelhecendo. Ó. Essa região, a região de comissura também, ó. Normalmente para um lábio ficar bonito, imagine um lábio, a gente fazer um lábio e a boca ficar um pouquinho mais para baixo, tá? Não dá. Então, a gente tem que sempre pensar que o lábio, a comissura do lábio, ele tem que ficar para cima, tá? Então, a gente tem que trabalhar isso aqui também. O lábio bonito também, a gente tem que harmonizar o lábio juntamente com o queixo. Outra coisa super importante que eu particularmente faço na minha prática clínica é construir um lábio. Eu nunca injeto de uma vez só uma quantidade muito grande de preenchedor. Então, a gente vai construindo esse lábio, né? Eu e o cliente, né? A gente vai desmistificando, eu vou mostrando, né? Até desmistificando esse medo que a pessoa tem também em relação à construção, a ficar com bucão. Todo mundo tem medo de ficar com bucão. Mas se o profissional souber fazer, entender de simetria, de proporção, de naturalidade, com certeza não vai ficar. Eu gostaria de desmistificar isso para vocês em relação à quantidade. Quantidade de 1 ml não é muito, às vezes é pouco pra gente trabalhar, entendam isso. A gente trabalhar pra gente fazer um lábio, a gente pode hidratar um lábio, a gente pode usar o Skin Booster, a gente pode fazer somente o contorno, raramente a gente faz só o contorno do lábio, a gente pode dar volume e projeção, normalmente a gente tem que dar volume no lábio, principalmente quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo muito volume. Em algumas ocasiões a gente tem que fazer a projeção do lábio. Invariavelmente, as comissuras elas devem ser trabalhadas. Então, esses são os elementos anatômicos, os elementos que o profissional tem que se atentar
né? Para fazer um lábio bonito, os tubérculos, volume, projeção, comissura, arco do cupido. Eu particularmente não gosto muito dos filtros, apesar de que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo, aplanando o filtro, mas varia de acordo com a análise, né, que o profissional vai fazer de cada face. Então é isso, meu objetivo é esse, que vocês percam medo de fazer preenchimento, porque um lábio bonito, um lábio bem contornado, um lábio com volume proporcional, rejuvenesce muito uma face, dá outra vida. Todos os meus clientes, todas as minhas e os meus clientes que fizeram preenchimento aqui comigo, viram o rejuvenescimento que deram na face de cada uma delas e deles também. Então é isso. Não esqueçam de curtir, de compartilhar para quem você gosta, para o meu conteúdo chegar em mais pessoas e eu poder compartilhar com mais pessoas. Beijão!